você se vê como homem criando uma menina? Como é que você vê? Você vê que tem algum preconceito que você acaba passando pra sua filha? Você às vezes se vê reproduzindo lugares comuns? Como é que é a sua relação pra tipo, tá, eu não quero criar um ser humaninho do século passado, eu quero criar um ser humaninho novo, sendo essa pessoa do século passado. Como é que é a sua relação? A primeira coisa que eu tive que fazer, cara, é questionar o que é ser homem. O que nos torna homens na construção social? O que eu vou falar aqui vai me deixar... Eu tava pensando nisso vindo pra cá, mas tudo bem. O que é ser homem? O que nos define como homens? Porque as nossas relações com outros homens são sempre relações de competição, de ódio, de disputa, de quem é o macho alfa na relação. Eu não gosto muito de... Eu não tenho muitos amigos que são hétero. Porque quando eu me encontro numa relação com outro homem, tem sempre... Ainda que no jogo das guerras das palavras, tem sempre uma disposição para você entender quem que é o dominante, acho que de uma maneira quase primitiva, sabe? Porque que também qualquer jogo de palavras é uma guerra encenada. Então, mas o que nos define como homens? E outro dia eu li isso, cara, a minha primeira sensação, eu falei, nem fudendo, não é assim. Depois a segunda sensação, mas nem todos. E a terceira, e o terceiro, eu acho que quase desabamento que eu tive dentro de mim, eu falei, é verdade. O que caracteriza a nossa identidade como homem é quase uma guerra contra as mulheres. Sim. A gente tá em estado permanente de guerra contra as mulheres. Eu vou te citar alguns exemplos, eu sei que tem muitos homens que estão me ouvindo que não vão reconhecer isso dentro de si, porque eles falam, não, mas eu amo minha mãe, eu amo minha irmã, eu amo minha esposa, eu amo minha namorada e tudo mais. Mas você ama segundo determinadas condições, segundo que ela desempenha o papel do cuidado que é o socialmente esperado de uma mulher. Que a mulher esteja dentro do campo do afeto e do cuidado do homem, e que o homem, a mulher que não se depila, ela é amável? A mulher que é feminista e é uma feminista aguerrida, ela é amável? A mulher que não serve, ela é amável? A mulher que é sua chefe, ela é amável? Muitas vezes não. Você secretamente tem ódio dessa mulher. Então, eu acho que nessa construção que a gente tem, o que nos caracteriza como seres sociais é o ódio. Não é nem tanto o ódio pela conquista. E eu não vou entrar na antropologia, eu não vou fazer esse tipo de exercício porque eu não sou antropólogo. E você poderia entrar, hein? Não, eu não poderia porque eu não tenho esse tipo de formação. Eu sou cientista político. Mas quando eu vou pensar nas relações que eu tive ao longo dos anos com as mulheres, eu sempre tinha um ódio recalcado, que se caracterizava pela traição, que se caracterizava pela mentira, que se caracterizava pela manipulação afetiva, que se caracterizava pelas diversas violências que consciente ou inconscientemente eu cometi, ou que se caracterizava por subestimar uma mulher numa relação de poder. Então, são construções que não são conscientes, ou não são atos conscientes de ódio. E ódio parece uma palavra muito forte para eu pronunciar aqui. Demora muito tempo para você conseguir se reconhecer nesse lugar do ódio e nesse lugar de você colocar o arquétipo do feminino como um alvo de conquista. Então, como que isso se mostra, assim? Por exemplo, eu sou um homem, eu tenho 47 anos. Então eu tenho o meu grupo de WhatsApp dos amigos de infância. Todos nós temos o nosso grupo de WhatsApp dos amigos de infância. E aí você acorda e fala, bundinha! E aí é uma foto de uma bunda ali. Ou então quando você tá no campo da sociabilidade masculina, no churrasco, no jogo de futebol, nos encontros que os homens fazem numa mesa de bar, eu me lembro que a gente ficava tentando sempre identificar quem que era a bichinha da turma. Clássico. É o clássico, né? Clássico. Quem que é gay? Ah, você tá sentando. Ah, vai, você é bicho. A gente não odeia o gay, necessariamente. Existe uma parte que eu vejo muito dos meus estudos, de tudo que eu vejo, é que a masculinidade, ela parte, por muitas vezes, da negação do feminino. É isso. Então, o que é o feminino? Ah, mulher faz isso, então se eu não fizer isso, eu sou um homem. Sim, sim. E aí você acaba categorizando o gay como, o bissexual, faz coisas de mulher. Ele rosca. Tem sentimento. Ele é passivo. É isso. Mas isso acontece até entre homens que são homossexuais. Exato. Por exemplo, o que acontece com um homem passivo... E aí eu não vou entrar nessa questão, também não é meu lugar de fala, mas você falar sobre o passivo é a feminilidade. Exato. Dentro. Então não é uma construção social que é
que é um privilégio, vamos dizer assim, dos héteros. Tá na construção de todo homem, inclusive do ódio de si próprio quando você é gay, ou quando você se descobre gay, ou quando a tua orientação sexual é homoafetiva, ou bissexual. Então, esse ódio pelas mulheres, a nossa identidade é construída pelo avesso. Enquanto que você tem dentro das mulheres a feminilidade construída pelo cuidado, que também é uma construção social, e as mulheres são preparadas para isso, para cuidarem, pelo afeto, pelo cuidado pelo outro, a nossa é no arquétipo do homem guerreiro, do viking, espartano, do indígena que vai caçar na floresta, que vai conquistar. A gente julga, a gente usa esses arquétipos pelo avesso para definir quem somos nós. E esse tipo de definição nos levou num limite histórico. Eu acho que a gente esteve no comando durante muitos anos e, enfim, os nossos privilégios são históricos, eles são naturalizados. É muito doido, né? Porque quando você entra, é muito difícil a gente conseguir ter empatia para entender como que é um homem. Sendo um homem branco, hétero, cis, blá, 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 empilhando privilégio em cima de privilégio, você encara como um mundo natural. As coisas são assim porque as coisas são assim. A gente não entende que as coisas foram assim porque muito sangue foi derramado de pessoas que foram oprimidas ao longo da história para que as coisas fossem assim. E que essa opressão, ela não pode se perpetuar. Eu não estou dizendo assim, ter uma filha, e aí voltando à tua questão, me perdoa por abrir tanto tab aqui, mas ter uma filha é importante porque, infelizmente, a gente só consegue pensar no feminino enquanto afeto por egoísmo. Porque quando você tem uma filha, você passa adiante metade dos seus genes. A filha é um prolongamento e você projeta na criança um monte de coisas que você tem, porque você constrói ela à sua imagem e semelhança. E é nesse momento de empatia que você tem os choques do que é você ter uma mulher, você ter uma filha nesse mundo, que eu não sei se vai ser mulher, se vai ser homem, ela vai descobrir quando ela estiver madura o suficiente, porque acho que ela é cis, mas eu não sei. E eu deixo esse campo aberto também, porque eu não vou negar qualquer outra forma de existência que ela quiser ter. Mas eu fico me perguntando, cara, eu só consegui, e ainda não consigo, cara. Eu tô te dizendo que eu continuo oprimindo, de diversas maneiras. E eu não consigo, às vezes a coisa tá tão cristalizada dentro de mim. E aí é terapia, 2 vezes por semana terapia, é remédio, é ficar pensando, cara, como que eu me transformei no homem que eu sou hoje. Mas você ter, não vou dizer coragem, porque seria babaca da minha forma, ai, que corajoso, ele tá falando esse tipo de coisa, mas você ter a consciência da tua opressão é o primeiro passo. Eu tenho um grande amigo meu, que ele é professor de Muay Thai lá no time que eu faço parte, e ele me conta uma história muito engraçada da filha dele. Ele conta que ele tem uma filha pequena, né? E ele fala que da primeira vez que ele brincou de boneca com a filha dele. Ele falou que um dia ele chegou em casa, a filha dele tava brincando, e falou, papai, vem brincar comigo. E ele sentou e ele falou que ele sempre foi da luta, cresceu na luta, cresceu no meio de lutador, que é um ambiente, pô, o cara não pode demonstrar fraqueza, não pode demonstrar fragilidade, não pode falar de qualquer coisa, menos de sentimento. E ele falou que ele se pegou brincando com a filha dele brincando de maquiagem com ele, e ele não achou estranho. Ele falou, cara, ali eu tava com a minha filha. Eu pude relaxar, eu pude curtir, eu pude brincar de boneca, eu pude fazer uma coisa que, entre aspas, não era de homem. E foi a primeira vez, e ele me conta que foi a primeira vez que ele relaxou. Que ele parou e falou assim, cara, foi uma vez que eu pude fazer uma coisa que eu não precisava estar na postura que eu preciso estar sempre quando eu tô à frente do meu time. E eu relaxei, e pra mim foi uma coisa doida. E ele falou, cara, eu chorei. Porque eu tava com a minha filha, tava curtindo com a minha filha. E é muito esse papel que a gente tem de uma cobrança exacerbada como homem, dessa coisa da potência, da virilidade, da performance.